É normal que um cristão viva desanimado, viva sem força, sem alegria, constantemente angustiado? Não. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 47. Vamos lá. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo. Por quê? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou povos. E aí ele vai dando vários motivos, mas o motivo maior é esse. Deus é grande e Ele é o nosso Deus. Louvem o Senhor com júbilo. Por quê? Porque Ele é grande. A ideia é, tendo Deus, que é aquele que promete salvação, que Ele é a nossa própria vida, é Ele quem nos alegra, alegra a nossa alma. Tendo nós fé neste Deus, que diz alegrar a nossa alma, vivemos angustiados, seríamos dizer que o nosso Deus não é o suficiente, que Deus não supre as nossas necessidades. E veja as passagens bíblicas que falam sobre isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus prometeu vida e vida em abundância. Muitos os pastores da teologia da prosperidade interpretam essa passagem como que se referindo a dinheiro, fama. Obviamente não é isso. E na realidade não é porque a promessa é inferior a isso, ela é muito maior. Ela é muito maior. A vida e uma vida em abundância, ela não é medida pela vida financeira, pelo sucesso aos olhos do mundo. Paulo estava preso sem nada, sem dinheiro e de cabeça erguida. Como ele disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, vida e vida em abundância, dá para interpretar isso? Ó, Jesus prometeu vida e vida em abundância e o crente está no quarto por períodos longuíssimos e constantemente assim, desanimado. Dá para entender, ou Jesus mentiu nessa promessa, qual seria a aplicação disso? Vida e vida em abundância. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Não é só relacionado à salvação. Mas a Bíblia diz, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus nos salva, não é apenas um carimbo na testa, é o Espírito Santo entrando em nós. Salmo 126. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tem coisa maior do que essa, o fato de que nós estávamos mortos e Ele nos salvou? Como não ficarmos alegres? Como não ficarmos alegres? Por isso Paulo deu o mandamento. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. A mulher samaritana, ela bebendo água ali na fonte de Jacó, Jesus disse, se você beber de mim, eu vou ser dentro de você. Se você crer em mim, eu vou ser dentro de você uma fonte inesgotável. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. E aquela água representa todas as coisas deste mundo. Qualquer coisa deste mundo, você usufrui e traz uma alegria momentânea, um bem-estar momentâneo. Qualquer coisa. Pode ser o sexo, pode ser o dinheiro, pode ser um remédio para dormir, pode ser um ansiolítico, um antidepressivo. Apenas ali, momentaneamente. Mas Jesus diz, olha, mas se você beber de mim, eu vou ser dentro de você uma fonte a jorrar. Uma fonte. É inegável que crentes passam por períodos de tristeza profunda. Jó, ele perdeu tudo e ficou profundamente triste. Ele falou, eu queria ter morrido. Queria ter morrido. Davi, diz a Bíblia que a sua cidade foi incendiada, Ziglag, toda a sua família foi sequestrada. Ele chorou, diz o texto, até não ter mais força. Como se não bastasse, o texto bíblico declara que a tropa falava em matar Davi. Aí o texto diz assim, ó, muito se angustiou Davi. Você consegue pensar numa cena pior que essa? Você perdeu todos os seus bens e toda a sua família. E não apenas isso, ó, você perdeu os bens, perdeu a família e perdeu a dignidade. E aí o povo fala em te matar, te apedrejar. Você consegue conceber algo pior que isso? Davi, porém, se reanimou em um especialista da alma. Davi se reanimou em um remédio. É isso que o texto diz? Davi se reanimou no Senhor. No Senhor. Então, os crentes passam por problemas terríveis e ficam angustiados. Ficam, mas vivem constantemente assim? Não. Não. Martin Lloyd-Jones, falando sobre Filipenses, que fala da alegria, é um livro que fala sobre alegria, fala sobre ansiedade. Aquele texto, não ande ansioso, alegre-se no Senhor, não ande ansioso, ore e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Falando sobre este texto, Martin Lloyd-Jones diz assim, este aqui é um dos grandes textos que provam a nossa fé, se somos de fato cristãos ou não, se vivemos como os ímpios constantemente ansiosos ou não.
Qual a nossa diferença em relação aos ímpios se vivemos constantemente perturbados? Então, crentes passam por períodos de tristeza profunda, e isso é normal ao longo da caminhada cristã, várias e várias vezes vamos passar, como Jó, como Davi. Jesus ficou profundamente triste, até a morte, ele disse. Então, passamos e Deus usa as dificuldades. Mas, mesmo assim, 2 Coríntios, porém, o Deus que conforta os abatidos. Deus que conforta os abatidos. Então, até na dificuldade, Deus traz o consolo. Então, assim, é uma coisa muito estranha hoje os crentes. Eles acham... Eles não são diferentes dos ímpios. Estão escravizados por remédios. Vivem como os ímpios. Não têm uma vida que reflete a glória de Deus. Qual o testemunho que eles vão dar? Qual o testemunho? Qual é a alegria, a força, o vigor? Vigor, né? Vida. Vida em abundância tem a ver com vigor. O vigor é uma evidência. É uma evidência desse agir de Deus nas nossas vidas. Que num mundo que nos leva para sermos tristes, que tudo é uma desgraça, o crente é uma ilha no meio desse mar de tristeza. Então, quais seriam então as tristezas? Porque aqui o salmista diz, olha, louvem com júbilo. Louvem com júbilo. Por quê? Porque Deus é altíssimo, Ele é o nosso Deus, Ele nos salvou, Ele é tudo para nós. Quais seriam as causas, então, de alguém ficar profundamente triste? Porque tem a tristeza normal, oriunda dos sofrimentos que passamos, em que Deus nos testa, que Deus nos quebranta. Mas, muitas vezes, nós passamos por um período de tristeza e desânimo que não são aqueles oriundos da vontade de Deus, oriundos do agir de Deus para nos quebrantar, para nos amadurecer. E quais seriam a causa desse tipo de sofrimento, de tristeza? Primeiro, pecado mesmo, pecado oculto. Jonas, Deus falou para ele, vá para Nínive, ele foi para Tarsis. Diz o texto bíblico que a tempestade veio, todo mundo acordado, Jonas dormia. Mas não era um sono da paz, era um sono de angústia, de alguém que está fugindo de Deus. A Bíblia diz que os discípulos também dormiam de tristeza. Dormiam de tristeza. Então, muitas vezes, essa tristeza tem a ver com pecado. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado, diz Paulo em Romanos 2,9. Pode ser ressentimento. Ah, não, mas não estou em pecado. Talvez você não saiba, você não identificou ainda. Pode ser um pecado que para você está oculto. Mas começa a orar para Deus lhe mostrar. Segundo, falta de fé. Falta de fé. Mas eu sou crente. Pedro era crente e vacilou na fé. Ao ver a tempestade, ele estava andando sobre as águas, ao ver o vento, sentir o vento, ele vacilou, ele duvidou, ele afundou. Abraão era o pai da fé. Abraão é o pai da fé. E ele foi incrédulo. Deus falou, vou te dar um filho. Ele começou a rir. Eu vou lhe dar um filho. Ele, E a mulher dele também. Ele era o pai da fé, ele era um homem de fé, e também houve momentos em que ele vacilou na fé. Sabe, fé também é essa falta de fé na soberania de Deus, que Deus usa o mal para o bem. Isso gera um desânimo muito grande. Por quê? Porque na hora que você enfrenta um problema, não dá para ver aquilo como que aquilo vai servir de bênção. Por exemplo, José, ele foi vendido por seus irmãos como escravos. Como olhar para isso e ver uma coisa boa nisso? A sua própria família te vendeu. Mas lá na frente, Deus usou isso para salvar toda a família de José, inclusive seu pai. Toda a família de José. Mas naquela hora, dava para ver isso? Dava para ver? Ele estava completamente no escuro. Era simplesmente por meio da fé que ele viveria. E o que seria essa fé? O justo vive pela fé, não entendo o que está acontecendo, não sei por que isso, não sei como isso vai servir para o bem, mas eu confio. Isso é a fé. Mas inúmeros crentes, eles não têm essa fé. Inúmeros crentes, na hora da dificuldade, eles falam, não, isso aqui não tem como sair uma coisa boa disso aqui. Não tem como Deus reverter isso aqui. E aí entram em profundo desânimo. Entram em profundo desânimo. Olha, o que é uma tristeza, porque até ímpios, né? Ímpios, Thomas Edison, o laboratório dele, ele tinha 67 anos, inventor da lâmpada incandescente. O Thomas Edison pegou fogo o laboratório dele e ele está lá. Ah, que bom, pelo menos queimou os meus erros. E aí no outro dia já estava lá reconstruindo. Gente, tem ímpios que são assim, grandes empresários, os caras faliram várias vezes, os caras tinham ânimo. Só que o ânimo deles vinha da cobiça, do desejo de fazer o seu nome grande. Poxa vida, se a cobiça pode dar ânimo para esses caras, a fé não pode dar ânimo para nós, para levantarmos diante dos problemas? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Terceira causa de tristeza, falta de gratidão. Falta de gratidão. Eu já contei isso aqui inúmeras vezes. Quantas vezes eu passei momentos de dificuldade, de angústia profunda. E o problema maior não era o problema, mas sim a falta de gratidão. Ah, eu merecia uma coisa melhor. Ah, eu não sou de... Ah, isso, eu preciso... Não. Não.
eu não conheço vocês, pessoalmente. Eu posso não conhecer a sua história, mas eu sei, vocês têm mais do que merecem. E os seus sofrimentos são menores do que vocês de fato merecem, porque eu e você somos pecadores. Pecado oculto, falta de fé e falta de gratidão. Se você procurar a raiz do desânimo, vai estar aqui, ó. Em algum desses 3 pontos, de alguma maneira, você vai achar aqui. Algum pecado que você ainda não identificou, falta de fé, falta de gratidão. Louvem ao Senhor com júbilo. Por quê? Porque Ele é altíssimo. Ele é o nosso Deus, Ele está acima de tudo, de todos os problemas. Ele é o nosso Deus. Vamos nos alegrar com Ele? E se você... Às vezes você está passando por um momento de tristeza. Faz parte. Oriunda de um sofrimento direto. Você está passando por um momento de sofrimento. Isso faz parte. A gente sofre mesmo, a gente fica chateado. Isso faz parte. Mas avalie, porque se você está durante muito tempo, pode ser que isso tenha aí a ver com falta de fé, pecado, falta de gratidão. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos. Bendizemos o Teu santo nome por mais uma semana que está começando. Capacita-nos em nosso trabalho e onde quer que estejamos. Que o Teu Espírito Santo seja conosco. Que o Seu Espírito Santo esteja conosco a cada momento. Aqueles pais que estão me ouvindo estão passando por um período de tribulação. Fortalece-os, console-os. Renove a fé deles a cada dia. Aqueles outros pais que estão passando por um momento de tristeza, por conta de pecado, de falta de fé e de gratidão, ilumine-os, Pai. Mostre, Pai. Mostre, Pai, a causa da dificuldade, da angústia e fortaleça-os. Encha-os de fé, de arrependimento genuíno e de gratidão, para que possamos viver a vida que o Senhor planejou para nós. Uma vida plena, cheia de alegria no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, outubro de 2023, se você quiser viajar comigo para Israel, Egito e Paris, vai ser demais. Vai ser muito legal. Deus abençoe vocês. O link para o telefone da Fernanda está aqui na descrição, caso você queira mais informações sobre essa viagem. Deus abençoe. Até a próxima.